Advento do Messias. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem pensando nisso. Preparem o caminho. Normalmente, esse primeiro domingo do Advento, né, fala da esperança. O segundo fala da preparação, depois da alegria e depois do amor. Nós estamos fazendo as coisas aqui meio... porque eu não queria colocar, por exemplo, o pastor Douglas dentro da... Você vem, mas você tem que pregar tal coisa. Eu não gosto muito de fazer isso, né? Então, nós vamos aqui falar já numa coisa que vai misturar dois conceitos. O conceito da preparação, por isso eu estou dando aqui, chamando de prepare o caminho, e também que vai falar justamente da esperança. A diferença que tem de você viver a tua vida sabendo que o amanhã é só o acaso que controla, ou você ter a esperança de um amanhã melhor. De que essa história a gente conhece o final dela, não é? Aquele momento onde Jesus vai voltar e nós vamos estar vivendo com Ele eternamente. Amém? Então, eu queria trazer um texto que eu tenho ameaçado, tenho mencionado dele, mas agora ele se encaixa perfeitamente no contexto. Eu queria convidar vocês a uma leitura de Lucas 3. Opa, fim da apresentação? Não, estou começando, querido. Lucas 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler primeiramente dos versículos de 1 a 6. Lucas 3, versículo 1, se você quiser seguir, você que está em casa, você que nos acompanha da Rádio Mapele, quiser acompanhar na sua Bíblia. Lucas 3, versículo 1, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, guardem todos esses nomes aí, se vocês quiserem pôr para filho, neto, sempre é bom, né? Saber uns nomes legais assim. Tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, esses são mais conhecidos, né? Exerciam sumo sacerdócio, pois nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Amém. Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nessa meditação. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pudemos sentir tua presença, Espírito Santo, aqui entre nós, durante o louvor. Te pedimos que tu caminhes aqui livremente no nosso meio. Toque cada coração. Prepara os espíritos, Pai. Porque nós estamos falando justamente disso, de preparação para o caminho do Senhor. Que isso se torne uma coisa palpável para cada um aqui e aqueles que nos assistem de casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O advento do Messias. Nós vamos estar falando disso, né? Então, eu queria... Esse texto começa com... Parece que você está pegando lá uma enciclopédia, alguma coisa assim, né? E Lucas começa isso falando lá no 15º ano do reinado de Tibério. Então, ele começa mencionando César, que estava imperando naquele momento. Ele fala do governador, né? Pôncio Pilatos. Ele fala até dos 3 filhos de Herodes, né? Quando Jesus nasceu, lembra aquele que mandou matar as crianças, né? Com menos de 2 anos e tal? Era o Herodes Magno, era o Herodes o Grande. Quando ele sai, ele não passou o trono, entre aspas, né? Ele pegou os filhos e dividiu. Por isso fala tetrarca. Normalmente falava uma tetrarquia quando era dividido um reino em 4. Mas nesse caso foi em 3. Eram os 3 filhos que ele tinha. Fala disso. E fala ainda mais uma coisa, diz quem estava lá, cita aí no final, né, no versículo 2 ali, Anás e Caifás, que exerciam o sumo sacerdócio. Até isso Lucas mostrou, né? Porque, só para vocês saberem, um parênteses aqui, porque sempre era um sumo sacerdote só.
Por que ele cita dois, e naquele momento aparentemente tinham dois mandando, como se tivessem dois presidentes lá, ou dois governadores, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque o Anás, que era o presidente, na verdade, ele tinha sido impeachmentado, vamos falar assim, por uma injunção política lá, romana, tinham tirado ele do cargo, e o genro dele, né, o Caifás, assumiu como sumo sacerdote. Mas o que acontece? Uma coisa é o que a lei manda, o que a regra manda, ainda mais se vê em alguma injustiça, né? E quem mandava, então, para o povo, no coração do povo, ainda o Anás, que era o sumo sacerdote, né? Então, eles viviam em conjunto isso daí. Tanto é que quando Jesus vai morrer, lá no final da história de Jesus, né, quando prendem Jesus e levam para o sumo sacerdote, não foi na casa do Caifás que eles levaram na casa do Anás, o que não era, né? Não era o oficial, não era o sumo sacerdote oficial, era o sumo sacerdote, entre aspas, do coração, né? Isso aconteceu naquele momento. Mas você pode perguntar assim, mas por que Lucas traz todos esses detalhes aqui, né? Coisa que a gente podia procurar no Google. Será que tinha Google na época lá, né? Para você colocar lá no Google, não, quem é o presidente, quem é não sei o quê, Para que ele traz tudo isso daqui? Eu entendo assim, né, que talvez na cabeça de Lucas que deixar claro, né, que não se trata de uma fábula a história de Jesus. É um fato histórico. Então, Lucas está querendo deixar muito claro que ele estava tratando de pessoas reais, de um lugar real e de um tempo real da história. Isso realmente aconteceu. É um fato muito significativo. Foi importante na época e é importante para nós hoje, quando olhamos para trás e tentamos entender até o que é a nossa fé, o que o cristianismo defende, não é? Então é importante para que a gente possa entender, quando a gente ouve falar de Jesus, que nós não estamos ouvindo uma fábula, que Jesus agiu, interagiu com pessoas que saiu da imaginação de alguém. Eram pessoas realmente que viveram. Isso pode ser checado aí nos livros históricos, ok? Então, Lucas ele quer mostrar aqui para nós, que Jesus era o próprio Deus encarnado, Deus que se fez carne, que entrou na história, assim como vai acontecer na volta dele, não é? Como quando houve o dilúvio, não é? A palavra fala lá que os homens, as pessoas se casavam, se davam em casamento, estavam indo para o trabalho e de repente veio a inundação e quem estava na arca entrou na arca, quem não entrou na arca ficou. Assim vai ser na volta de Jesus. Ele mesmo falou disso, né? Então, um estará no campo, outro estará no trabalho, você vai estar no táxi, nós vamos estar aqui na igreja, ou sei lá onde, né? E Jesus vai voltar. Isso é tão certo como isso. Eu creio assim e tem evidências suficientes para a gente entender isso. Então, da mesma forma, ele fala aqui, a gente acabou de ler, do famoso João Batista, não é? Não é o João o Evangelista, tem uma companheira de discipulado, né? Que no começo ela sempre fazia confusão, mas de que João você está falando? Quem é esse João aqui? Então tem o João que fez o Evangelho de João e tem o João o Batista, nesse caso. Ele veio para batizar o povo, é disso que essa passagem fala, ok? Então, não é um personagem que surgiu do nada. Ele não caiu do céu, nem foi uma dessas celebridades passageiras da internet que a gente tem hoje, certo? Foi uma pessoa que a Bíblia fala, o capítulo 1 fala, tem o nome do pai, que aqui até citou, Zacarias, vai falar da sua mãe, que ele era filho da Isabel, tem uma história bonita entre os dois. Então, João Batista era, portanto, uma pessoa de carne e osso, ok? Então, nós estamos falando de história real. Versículo 2 fala que foi nesse ano que veio a palavra do Senhor ao João, filho de Zacarias, olha o nome dele aqui, né? Do pai, no deserto. Então, eu vou aqui citar algumas coisas para a gente poder mergulhar nessa mensagem, e explicando aqui por que no deserto, né? Se a gente pensar, Deus usou o deserto muitas vezes na Bíblia. Muitos dos personagens bíblicos importantes tiveram um encontro com Jesus, tiveram sua vida transformada justamente no deserto. Nós podemos lembrar claramente de Moisés, né? Com a sarça ardente. Nós podemos lembrar do próprio povo judeu, que ficou 40 anos caminhando pelo deserto, até que aquela geração fosse transformada por Deus, né? Tem Elias, Jeremias, tantos outros personagens a gente pode falar. Isso aconteceu também com João. O próprio Jesus Cristo
Depois que ele foi batizado, a gente não vai ver isso hoje, talvez a gente veja até o final, até o dia de Natal, ele também passou por aquele período de deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto sendo preparado, certo? Sendo tentado pelo inimigo e tudo mais. Então, o deserto tem um papel importante na vida da gente. Então, o que o deserto representa? O que a gente pode ser? O que o deserto representa para mim ou para você? Talvez um lugar de isolamento. Talvez um lugar de privação, em algum momento, até econômica. Talvez um lugar de privação, com certeza o deserto físico era lugar de privação de água, de alimento. Foi o que aconteceu com Jesus. De falta de respostas, de falta de perspectivas. Não é? Então, parece que quando esses momentos de deserto acontecem em nossa vida, nós podemos estar mais próximos de ouvir a palavra de Deus. E essa é a segunda afirmação que eu queria deixar aqui. No deserto, nosso coração está mais propenso a ouvir a voz de Deus. Amém? Alguns fogem. Outros, justamente, são mais... Parece que Deus usa, de alguma maneira, algum sofrimento, alguma privação, algum momento de reflexão na nossa vida, para que a gente possa buscá-lo. Amém? Para que ele possa se mostrar mais presente na vida da gente. Então, o que eu poderia dizer? O deserto de Deus tem a possibilidade de forjar o nosso coração. Então, fique atento se você está cruzando algum período estranho na sua vida, que você poderia falar que é um momento de deserto, porque a forja do Senhor certamente está em ação. Amém? Então, fique atento, fique atenta, não feche o seu coração para Ele. Deixa Ele trabalhar, porque normalmente quando Ele trabalha para o bem. Para o bem, ok? Isso que Romanos afirma. Então, ok, estou aqui fazendo essa pequena coisa. Então, o texto segue, né, versículo 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo. Tá? Então, primeira coisa, interessante, por quê? O Jordão, então, o que a gente pode pensar? O Jordão era o ambiente, era o escritório de João. Era o lugar onde ele atuava. Ele ia para cima e para baixo no Jordão, aquela região desértica ali em volta, certo? Então, ele trabalhava ali. Ali ele pregava, ele era ouvido por multidões que iam ao seu encontro. Então, todo tipo de gente ia ali para falar com João, muitos para serem batizados. Tá? Então, aquilo era inédito para os judeus. Talvez a gente, como já cresceu, não importa qual a nossa raiz religiosa, né? A gente está acostumado com o batismo, né? E batismo para nós normalmente é uma coisa assim, um ritual, né? A gente talvez não leve tão a sério. Mas naquele tempo, aparentemente, era uma coisa mais séria. E para os judeus, principalmente, judeu nunca era batizado. Não existia batismo de judeus. O que acontecia para eles, o batismo que os judeus conheciam, era o batismo dos que chamavam prosélitos, que eram aqueles que, de vez em quando você viu, por exemplo, você vê Atos 10, fala do Cornélio, que era um homem temente a Deus. Então, quando na Bíblia fala esse temente a Deus, no caso de Cornélio, por exemplo, era um centurião, era um romano, que conheceu o Deus dos judeus e começa a se interessar, e a fé dele começa a crescer, e até que Pedro vai, tudo bem, a história, só um exemplo. Né? Então, para os judeus, o que acontecia? Uma pessoa começava a temer a Deus, começava a conhecer a Deus, então ele tinha que, se fosse homem, ser circuncidado, marca dos judeus, né? Cortar lá o coisinho do prepúcio, e ser batizado. Só que aquele batismo era um batismo para eles de purificação. É como assim, no conceito dos judeus, era, ou seja, qualquer pessoa não judia, que eles chamavam de gentios, eram imundos. Então eles tinham que passar por aquele batismo. Então aquele batismo era quase que sanitário, não sei se dá para entender, tá? O conceito aqui. Então João começa a pregar um batismo para os judeus, os que eram os filhos herdeiros de Deus, né? Na cabeça deles, eles eram assim, eram descendência de Abraão. Então, como é que João começa a falar desse batismo? Tá? Então,
Esse batismo que João que estava falando aqui, ele tinha uma outra raiz. E qual era a raiz? Justamente o que o texto nos diz. Era um batismo de arrependimento. Arrependimento. Eu sei que a gente tem usado bastante essa palavra, né? Batismo de João pregava um batismo de arrependimento. E qual é a palavra grega para isso? Você já sabe de cor, né? Sabe? Alguém arrisca? Metanoia. Metanoia, né? Ontem o Otávio, a gente foi lá no aniversário da Igreja da Aliança, e o Otávio voltou lá, ele foi pegar um negócio no carro, ele deixou o carro na rua e tinha um noia. Com um cabo de ferro na mão, alguma coisa assim, ele voltou todo assustado, o cara bateu no carro, graças a Deus não fez nada, né, Liz, aparentemente, né? Mas ele correu o risco de levar lá o cara e ir para cima dele. Então, essa palavra noia tem que ver com mente, e meta tem que ver com mudança, metamorfose e tudo mais. A gente tem falado bastante disso. Então, o que era o batismo que João estava pregando aqui? Era um batismo de mudança de vida, mudança de direção. Mas, poxa, eles já eram tão religiosos, eles eram povo da religião, povo de Deus. Como é que é isso? Então, era um pouco de afronta, pelo menos para os mais religiosos. Mas é interessante que o povo, se você seguir, a gente não vai seguir nesse texto, mais para frente, você vai ver que a multidão ia correndo e todo mundo queria ser batizado por ele, né? Então, ele fala aqui de um arrependimento prático. Aquele que você toma uma resolução, certo? Isso que tem a ver esse batismo aqui. Fala para o perdão dos pecados. Ou seja, é um convite o quê? Para deixar para trás o velho e abraçar o novo. E essa mudança envolve 4 partes da gente, ou 4 coisas na vida da gente. A primeira delas é a razão, é o entendimento. Não é fé, né? Muitas vezes eu tenho uma conversa com alguns de vocês, no passado já tive com vários, né? E você fala, não, mas é que minha razão não mostra que isso é, né? Então, mas envolve também a razão. A fé não é só fé, envolve a emoção, certo? Quando você se arrepende de alguma coisa, você sente tristeza no coração por aquilo que você já fez, por exemplo. E envolve a vontade de mudar, a vontade de dar a volta por cima, a vontade de mudar de direção. E eu coloco um 4º ponto aqui, que é a esperança. A esperança do quê? De uma vida diferente, mais pura, mais leve, mais alegre e, portanto, superior. Essa é a nossa esperança. É isso que o Advento traz, a esperança de uma vida diferente, uma vida melhor. Então, e o propósito dessa mudança, para João, já falei aqui, era o perdão, era a remissão dos pecados. Logicamente que ele estava falando uma questão de água. Ele fala, eu batizo com água, vem aquele que vai batizar com o Espírito, com fogo, não é? Mas ele estava chamando as pessoas para preparar o Espírito para a vinda do verdadeiro Messias. O versículo 4 é um versículo que fala assim, né? Como está escrito no livro de palavras de Isaías, isso está lá em Isaías 40, o profeta fala assim, vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Eu que sou um cara chato com o português, tem coisas, algumas formas que a Bíblia escreve que me incomodam. E esse texto é um dos que me incomoda. Que fala assim, vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, não é? Não deveria ser? Mas não é o que está escrito ali, certo? Está falando de voz. João Batista foi aquela voz que veio nos pregar. Preparem, cada um de nós, cada uma das pessoas que ouviam João. E a pregação de João é, prepare o seu coração para receber o Messias. O Messias já está entre nós naquele tempo. E para nós o que vale hoje? Jesus já veio, já nasceu, já pagou pelos nossos pecados, mas a promessa dele é que ele vai voltar, amém? Ele vai voltar. Então, é essa nossa preparação que nós temos que fazer. Então, você, como pode estar se perguntando, como posso então preparar o caminho para o Senhor? Como posso fazer veredas, né? Que ele fala aqui, façam veredas retas para ele. O que isso realmente representa? Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. A gente pode dizer que o arrependimento é a única forma de preparar o caminho do Senhor. Amém? É o que ele está falando. Não tem como.
Se eu quiser continuar na minha vida exatamente como ela é, com as minhas virtudes, todos nós temos, com os meus defeitos, todos nós temos, certo? Eu não quiser mudar nada na minha vida, nada vai mudar, certo? Então, eu não estou me arrependendo. Nós temos abordado bastante essas coisas, né? Você fala, bom, eu brigo com a Tô de novo, né? Desculpa, estou caindo, te levou um escorregão hoje, tadinho, eu estou aqui com pena dela, tá ali, se Deus quiser não vai, né? Vai só passar, ficar na dor, tomou um tombinho feio ali, querida, né? Mas, imagina, eu brigo com ela, já falei isso várias vezes aqui, vou repetir rapidamente, né? Brigo com ela, e aí eu vejo que deu ruim, que ela virou a cara, ela não vai colocar comida na mesa, eu vou dormir, né? Vou dormir sozinho, vou dormir no sofá, então eu chego, bem, desculpa. Mas, no fundo, eu não considerei o que eu falei como uma agressão a ela, eu estou sendo conveniente, certo? Eu estou pedindo perdão, quer dizer, nem perdão, estou pedindo desculpas, mas absolutamente movido pelo meu interesse pessoal. É isso que chama arrependimento? Não, não é. É uma coisa realmente de coração, é um abrir, é um constatar, razão, emoção, vontade e esperança de que essa mudança pode fazer diferença. Então, o arrependimento é a única forma de preparar o caminho. E no nosso mundo, é difícil você falar de arrependimento. Mas como isso acontece? E aí esse versículo, para mim, é um enigma. E eu, desde já falo, eu não vou aqui, eu não sou mágico, e eu não tenho como dizer para vocês o que o texto não diz, ok? Mas o texto deixa entender algumas coisas, e é isso que vale para nós aqui. Tá? Ele fala, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. O que isso quer dizer para nós? Ele está falando de Jesus vem, então vamos chamar as máquinas, os tratores aqui, vamos arrumar, vamos fazer uma avenida bonita, que quando ele chegar com sua mulinha, certo? Ele vai ter que passar por uma rua asfaltada, com nada. Ele está falando do meu e do seu coração. Do meu e do seu coração. Todos nós temos vales. Pouco que eu conheço de vocês, esses anos que a gente convive, todos vocês e eu também, tem aqueles momentos que a gente, né? Parece que a gente entra num vale. E está falando, olha, vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês preparam o caminho, mas quando Ele vier, quando Jesus vier, quando Jesus entrar no seu coração, os teus vales, Ele vai nivelar. Ele vai preencher com o amor dEle, com a palavra dEle. Todas as montanhas e colinas serão niveladas. Sabe aquele... Já viu gente topetuda? Certo? Eu fui muito na minha vida. De vez em quando ainda sou, mas estou mansinho hoje. Deus já aparou minhas colinas e minhas montanhas, ok? Talvez você ainda tenha algumas colinas, algumas montanhas que Deus está falando, querido, estou aqui com a máquina pronta, a máquina niveladora, e vou passar por aí. E vou usar isso aí para aterrar os outros, não é? E assim Ele vai preparando. As estradas tortuosas serão endireitadas. Gente, como é que andam os seus caminhos diante do Senhor? Retinho? Eu fiz assim e lembrei de uma coisa que o turma fica me zoando aí. Né? Tudo bem. Como tá vendo? Caminhos tortuosos. Todos os jovens aqui são aqueles caminhos tortuosos. Eles ficam colocando nos grupos uma figurinha minha fazendo assim. Ó. Eu não me lembro de ter feito aquilo, não sei como é que eles fizeram. Tem todos um lugar, eles vão ter que comparecer perante o tribunal. Tudo bem. Estradas tortuosas serão endireitadas, caminhos acidentados, aplanados. Será que você tem coisa que precisa colocar diante de Deus? E ele está falando aqui, é interessante que esse texto, embora sem mencionar, ele traz diante de nós e diante de qualquer leitor e daquele povo a realidade do pecado.
explicitamente está sendo tratada por Lucas aqui. João Batista trata do pecado com muita seriedade. Ele não ignora o pecado, que o pecado é real. E ele é danoso. Você faz hoje, parece que está tudo bem, está gostosinho. A consequência, o efeito colateral vem depois, normalmente. Não é? Então, o pecado gera deformações na pista, em nosso caminho. Mas a promessa de Jesus é aquele que, né, isso que João Batista estava pregando, que Jesus era aquele que viria para nos ajudar a consertar os nossos caminhos, nivelar todos os desníveis, abrir as portas, abrir o caminho, cimentar. E Ele é o único que pode nos ajudar nisso. Eu não sei qual é a sua realidade, a sua história. Talvez você tenha psicólogos que te ajudaram, né? Terapia e tudo mais, e eu não estou aqui nunca para dizer que isso não é o caminho, né? Mas a gente já falou disso suficientemente. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez ninguém, né? Mas talvez não tenha tanta frequência com a gente assim, para saber que a gente tem tratado disso com muita seriedade. Mas existe um ponto, a partir de um nível no tratamento do nosso coração, que a gente sabe que só Jesus pode tratar. Certo? Os psicólogos ajudam muito para a gente entender o que acontece na nossa cabeça. Mas tem um momento que só Jesus pode consertar esses desníveis, esses caminhos tortuosos e acidentados do nosso coração. Por isso a profecia segue dizendo, né, que a gente precisa de um tratamento, precisa de um remédio. E aí o versículo 6, que é o último desse trecho que a gente vai ler, fala: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. A salvação de Deus. Alguns falam, não, se você pegar lá em algumas Bíblias, fala que toda a humanidade verá a glória de Deus. Mas a glória aqui tem esse sentido de salvação. Jesus é a personificação dessa salvação e da glória de Deus. Ele é ele é o próprio Espírito de Natal. Se a gente que está se preparando para Natal, isso o Advento fala, né? A gente começar a trabalhar o nosso coração para isso. Jesus é o Espírito do Natal. Ele é o presente que foi dado. É aquele que veio para pagar o preço pelos nossos pecados. E assim comprar com o seu próprio sangue o nosso perdão. Amém? Por isso que João, capítulo 1, versículo 14, fala assim: aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, né, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Aquele que o profeta Isaías falava, né, isso que a gente acabou de ler. E todos verão. Todos viram a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João dá testemunho dele. Amém? Esse é o Jesus. E é interessante que Filipenses traz para a gente uma realidade muito importante que eu queria passar aqui rapidamente. Paulo, em Filipenses, diz assim, versículo 8, Filipenses 2, fala: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Logicamente, está falando de Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E esse versículo 10 eu queria que você... Vamos ler junto esse versículo 10? Pode ser? Dá para ler bem, né? Dá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, para que todo o joelho se dobre. Haverá um dia. Isaías fala disso lá um pouquinho para frente, Isaías 45. Né? Paulo já falou em Romanos 4, não me lembro agora, né? Romanos também sobre isso, né? Que todo mundo ainda vai se dobrar diante de Deus. Todo o joelho se dobrará. Tomara a Deus que todo o joelho se dobre para adorar, para engrandecer o nome dele. Não é? Mas pode ser que alguns se dobrem pedindo misericórdia. Espero em Deus que não seja um momento tardio. Né? Então, quarta afirmação que eu queria deixar aqui, que joelhos se dobram diante de Jesus,
que se dobram diante de Jesus, estão mais preparados para recebê-lo. Amém? Então você pode falar, bom, mas e daí? Como é que isso acontece? Que isso tem a ver comigo? Que isso tem a ver com o Natal, que tudo mais. Então eu queria mostrar para vocês 3 caminhos que a gente pode seguir com relação a essas afirmações que a Bíblia faz. Primeira delas, talvez a mais razoável seria essa, né? Aceitar e preparar o caminho. Jesus já veio, o Natal já é a prova disso, a gente lembra todo ano da vinda dele, o que ele fez, mas a promessa dele é que ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, que preparemos o caminho para a volta dele. Esse é o primeiro, esse é um caminho. Outro caminho é fugir de Deus. Não quero saber, não me interessa, nesse momento da minha vida não quero saber, fujo. A esperança é que, se essa é a tua posição, a esperança é que um dia Deus ainda te encontre lá na frente, amém? Essa é a esperança. Mas, cuidado, a gente não sabe o caminho da gente, o dia da gente, até quando a gente vai ter a oportunidade de encontrar com Jesus. E o outro, que eu estou chamando aqui de brincar de Deus. Brincar de Deus. E isso é um risco muito grande e é muito comum. Por quê? Porque se a gente não reconhece Deus, tudo na vida, entre aspas, é permitido. E algumas coisas que... Eu não pus um desenho aqui, mas se tivesse um flip chart aqui, ia fazer. Uma vez o pastor Bob Mumford, velho já, acho que falecido, né? Ele fez uns desenhinhos bem básicos, e um eu achei muito claro e muito cristalino. Ele colocava lá, ele fez, né? Imagina uma bola em cima, maior, que é o Criador. É Deus, ok? E uma bolinha embaixo, lógico que teria que ser muito menor, mas para o desenho fazer um sentido, ele fez uma bola menorzinha e ele pôs o ser criado, ou a criatura. Nós, qualquer um de nós. Amém? Então, essa é a realidade. E aí o que ele faz? E tem uma interação entre os dois, certo? Entre ser criado, criador e ser criado. O primeiro desenho que ele faz. Cada um no seu lugar. Tem um espaço de Deus, tem a esfera de Deus e tem a esfera nossa. No meio tem uma linha, que ele chama da linha da morte. A Bíblia tem um monte. Por exemplo, lembra quando Adão e Eva lá, Deus falou, ó, aquela árvore, né? E aí eles foram lá e falaram, se vocês comerem dessa árvore, vão morrer. Eles não morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Vários outros casos. Estava lembrando com a toa Herodes, por exemplo. Não sei se você conhece Herodes, né? Como Herodes morreu, o pai, né? Que depois dividiu o reino entre os 3 aqui que Lucas cita. Ele era um cara muito bom, não bonzinho, né? Bom, eloquente. E um dia ele fez um sermão lá, uma apresentação tão importante que ele falou, é a voz de Deus. E ele deixou rolar. Ele aceitou a glória para ele. O que aconteceu com ele? Morreu. Né? Então a gente não sabe como Deus age. Assim. Então, essa é a realidade. Você tem o espaço de Deus, você tem o espaço do ser criado, nós. Okay? Mas o que acontece quando Deus não é importante para você? Não está na tua vida. É normal que essas duas bolas se encontrem e exista um ponto lá de intersecção entre as duas, ok? Então, bem rapidinho, né? O que acontece nesse tempo? Quando a gente está entrando na esfera de Deus, o que acontece? As coisas podem ficar ruins. Deus tem, então, a gente tem uma relação de Deus assim, Deus nos puxando e Deus nos pondo a mão no peito falando, aqui não, ok? Quais são as consequências quando a gente vai para dentro? E eu queria terminar com essas 5 coisas aqui. Quando invadimos a seara de Deus, a gente começa a brincar de Deus. O que acontece normalmente? São 5 consequências mais comuns. Poderia citar várias. E várias a gente tem citado. A primeira delas é o orgulho. Eu sou eu. E ninguém pode, certo? Eu sou bom, eu faço as coisas certas, eu sou vitorioso, eu tenho sucesso. Pode até ser que Deus que fez se abençoou, mas você, como não considera isso, você
acha que você é a pessoa boa. Então, o orgulho é resultado natural quando eu tomo o lugar de Deus e faço coisas segundo a minha própria vontade e me sinto bem-sucedido. Amém? Orgulho é um efeito colateral. O segundo é raiva e ódio. Por quê? Porque quando qualquer coisa escapa do meu controle, certo? Não acontece nunca, né, velho? Senhor, queima! Não falo Senhor, né? Porque aqui eu estou andando, tá bom, tudo bem, eu posso até estar com Deus, sei que Deus existe, mas eu quero, no fundo, eu estou tomando o espaço dele na minha vida, amém? Então, raiva, ódio, bronca, né? Na maioria das vezes eu sou o causador do problema por querer brincar de Deus, ok? O terceiro, e é mais sutil do que a gente imagina, é o controle. Controle. Quero controlar tudo. Controlo o tempo. As crianças iam lá em casa domingo passado e a gente saiu daqui, começou a chuviscar no caminho. Senhor, só que pelo menos eu fui mais delicado, né? Falei, Senhor, por favor, segura a chuva, tal, né? Aí depois eu soube que uma turminha que estava indo para lá orou 4 vezes. Tá? E o Senhor até que foi condescendente, segurou um pouquinho, depois que a turma estava já na piscina, e deixaram chover e tal, beleza, né? Então, ok. Mas controle. Extrapola isso para a sua vida. Você quer controlar a sua família, no seu trabalho, na igreja. O que é que acontece? Aquele chegou tarde, aquele chegou cedo, aquele não veio, aquele tem que fazer o que você... faz tal coisa. Ou seja, eu começo a controlar o que as pessoas têm que fazer. Certo? Isso é controle. Desejo de controlar tudo. Pessoas, coisas, circunstâncias, situações. Isso é muito normal. E a gente precisa tomar muito cuidado. Pessoas manipuladoras, pessoas que têm alguma coisa, relacionamento, então, homem e mulher chorou, eita nós, né? Fácil de, né? Muitas vezes é uma ferramenta de controle o choro, né? Então, essas coisas, controle. Mas sabe o que é mais surpreendente? Isso foi uma coisa para mim muito surpreendente. Depressão. Depressão. A depressão segue o desejo de controlar. Já pensou nisso? Surge justamente porque você não consegue controlar tudo. Você não conseguiu controlar o teu relacionamento com tal pessoa, você não conseguiu controlar isso, aquilo na tua vida, e aí você se deprime. Eu acho que, no fundo, e por favor, eu sei que eu estou caminhando sobre terreno pedregoso, tá? Mas, normalmente, a pessoa deprimida não é uma pessoa de baixa autoestima. É ao contrário. É uma pessoa de alta autoestima. Certo? E aí, o que acontece? O mundo que está ao meu redor não responde ao meu chamado. E aí eu me deprimo. Sei que muitos estão pensando, nós temos até doutores aqui, né? Estão pensando, mas isso é químico. Tudo bem, a química vem em seguida, assim como o coração doído, não é? Primeiro dói as tuas emoções, o teu coração, isso transmite para todo o seu corpo e até te adoece, ok? Então, qual é o remédio? E eu diria para você assim, e eu quero fazer isso com muito temor e tremor diante de Deus aqui. Se você está lutando com a depressão, eu desafio você, em nome de Jesus, arrependa-se. Arrependa-se. Amém? Diga ao Senhor, eu desisto de brincar de Deus. Eu desisto de querer controlar tudo na minha vida. De controlar as pessoas, o tempo, o negócio, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa. Eu desisto, eu me arrependo de querer atuar sobre assuntos que eu não tenho competência. Eu acho que eu tenho, mas eu sei que eu estou entrando na sua esfera de ação. Eu dobro meus joelhos diante de ti. Ó aqui, né? Filipenses 2. Eu dobro meus joelhos diante de ti. Que venha o teu reino. A gente cantou antes aqui. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto na minha vida. Versão Carlos Borges aí do Pai Nosso, certo? Não é assim? A gente fala, Senhor, venha o teu reino na vida da Carol, na vida do Anderson, na vida do João, na vida da Tomasa, menos na minha. Na minha eu controlo.
Amém? E quando não dá certo, eu me deprimo. E aí os remédios são os meus companheiros. Então, que você possa orar, que o Senhor faça como quiser com esta situação que eu estou querendo controlar. E aí eu digo para você, querido irmão e irmã, admita, o Senhor tem muito melhores condições de fazer isso dar certo do que você. Amém? Isso que eu queria deixar aqui para você. Então, se Ele está colocando a tua mão no peito em alguma situação, é porque, quem sabe, Ele está resistindo a você aqui. Deus não me responde. Talvez Ele está falando, você está querendo brincar de Deus com isso aqui. Deixa comigo. Amém? E isso é pecado. Última coisa aqui, eu falei que eram 5 pontos. Esse é o último. Medo do futuro. O que é medo do futuro? Nós tememos o futuro justamente porque nós não podemos controlar. Tudo vem do mesmo pecado, do controle. O presente eu tento controlar de toda maneira. O futuro escapa das minhas mãos, então fico ansioso. O Brasil, já falei isso várias vezes, o Brasil é campeão mundial de ansiedade, não é? Então, justamente porque eu não posso controlar, então nós ficamos com medo do que pode acontecer. Então, Jesus fala sobre isso, ele fala, não andem ansiosos por coisa nenhuma, basta cada dia o seu próprio mal, não é isso que a gente vê na palavra? A palavra tem um remédio, e Jesus veio para ser esse remédio, amém? Então, o que a gente pode tirar então disso, espremendo? Quando nós invadimos aqui, ó. Então, vamos falar assim, nós temos o medo e nós temos a esperança. Medo é o quê? Antecipação do mal.